está no lugar mais intimista dessa internet. Estamos aqui com uma pessoa que vai ensinar pra gente tudo sobre reforma, decoração. Uma pessoa que vai trazer pra gente muita informação relevante sobre gasto, sobre custo de obra. Olha, é um assunto que eu não domino, honestamente falando, mas que eu tenho certeza que eu vou sair daqui querendo fazer algumas mudanças na minha residência. Sabe como funciona? Antes da gente começar, antes de eu te apresentar, antes de falar de tudo isso, eu queria te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque a gente está trazendo profissionais maravilhosos aqui no Intimista. Inclusive, você pode fazer parte dessa mesa. Então, se inscreva, ative as notificações e envie uma mensagem pra gente, tá bom? Eliane, quem é a nossa convidada, Eliane? Mas antes de falar da nossa convidada, eu não posso deixar de falar que hoje eu estou aqui realmente num ambiente intimista. Ah, é verdade. Essas duas mulheres que estão aqui, eu conheci através de um network, na pandemia, num curso. Então, muito legal. Olha só o poder do network. Imaginar que estaríamos nós três aqui juntas fazendo um podcast. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando de quem é essa pessoa? É a Camila Shiraiva. Ela é arquiteta, especialista em gestão de reformas para interiores e decoração. Seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas. Um prazer estar com vocês, né? Realmente a gente se sente em casa, depois de tanto tempo que a gente se conhece, né? Gente, parece que faz 10 anos isso. E eu tô lembrando aqui que eu ficava sempre admirando muito as artes, o estilo da Camila, né? Tinha um gosto peculiar. E aí hoje, então, a gente vai detalhar tudo isso aqui. Vamos lá, né? Olha, Cami... Olha, elas estão falando que elas se conheceram num curso, mas ninguém fala da obra, né? Alguém aqui pode enaltecer a obra? De onde saiu esse curso? Em obra, em construção. Né, por favor, é um curso. Conta aí pra gente, que curso é esse? Não, mas foi um curso, na verdade, foi um dos meus primeiros cursos, né? Elas se conheceram no Maninsa, que na verdade hoje eu não posso mais usar esse nome, mas que era o primeiro curso que eu dei online falando sobre como você faz pra aparecer nas redes sociais, como você dá seus primeiros passos, não foi? E cada uma, inclusive, saiu com louvor, né? Porque a Camila é uma influencer e a Eliane, então, é a blogueirinha, né? Que todo mundo fala. Então, olha, cumpri meu papel com sucesso aqui. Concluído com sucesso. Mas vamos focar na Camila, que a Camila é o nosso alvo. Então, vamos lá. Camila, começa contando um pouquinho do que você faz, com quem você fala. Porque, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender sobre um pouco desse mundo da arquitetura, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. Sabe, pra quem é a arquitetura? É pra todo mundo, não é? Eu gosto de contar um pouquinho da minha história. Se eu tiver tempo, eu vou contar. Por favor. Porque eu sempre fui uma criança que gostava muito de ver construção, né, acontecendo. Então, desde criança, eu já escolhi essa profissão para mim e cresci já buscando tudo isso, né? Então, fui estudar, comecei a trabalhar bastante cedo, né? Meu primeiro emprego já foi na área. E quando eu resolvi empreender, falando já de empreendimentos, eu sempre trabalhei, antes de empreender, com pessoas de alto padrão. E quando eu resolvi empreender, eu não tinha contato com essas pessoas, né? Eu tinha contato com pessoas muito parecidas comigo, com a minha condição financeira, social e tudo mais. E foi com essas pessoas que eu me conectei. E são com essas pessoas com quem eu me conecto até hoje. E muito do que eu vejo, assim, do meu trabalho, de mostrar para as pessoas que o papel do arquiteto está dentro da casa de todo mundo, para mostrar que todo mundo tem esse direito, né? De ter a qualidade de vida através do lugar onde mora, do lugar onde trabalha, dos lugares onde a gente vive. Olha, e que legal, né? Olha que você vê, desde sempre ela já começou trabalhando com isso. O que você fazia? Qual foi a primeira ação, assim, que você teve no trabalho? Eu trabalhei num escritório que fazia projetos corporativos. Então, aquelas empresas de telemarketing e tal, né? Legal. Foi o meu primeiro estágio. E aí, era assim, coisa muito dinâmica. E foi onde eu aprendi muita coisa, né? Mas depois disso, eu fui trabalhar em escritórios pequenos, onde a gente tinha que acompanhar todo o processo. Desde quando a gente tem o primeiro contato com os clientes até a entrega da obra pronta. E foi legal porque eu aprendi muito e tive mais contato com a obra, que é o que eu gostava, assim, muito, né? E foi onde me ensinou muito do que eu faço hoje e eu aprendi nesses momentos. A gente vê mesmo que ela gosta, porque eu acompanho os stories dela, e aí eu vejo ela no meio ali da reforma, do começando, é madeira, é pintora, é sujeira.
carrega entulho. Ai, gente. E você vê, tem que gostar mesmo disso, né? E eu achei curioso porque é isso. Tem gente que gosta de estar na mesa, de ficar muito mais projetando, muito mais vendo aquele 3D do negócio. Não sei nem se é 3D mais, né, que chama. Mas é de ficar vendo a ideia do projeto, e tem aquele que gosta de ver a execução do negócio. Então você gosta da execução. Eu sempre gostei muito da execução. Mas já pensando nas pessoas com quem eu trabalho, eu precisava levar um pouco mais do que um pedreiro leva para casa deles, Com né? certeza. Então a gente tem que colocar no papel, né? Eu entendi que para o meu público eu preciso educá-los a colocar no papel primeiro, para que a gente tenha, né, uma obra mais inteligente, mais funcional, mais efetiva para todo mundo, sem desperdício e tudo mais. Ô, Cami, agora eu vou fazer pergunta em cima disso, né? Eu não aguento, não consigo. O que é uma obra inteligente? Um projeto inteligente? É a obra que é bem planejada, né? Então a gente sabe que reformar não é barato. Uhum. Não sei se alguém já reformou e não gastou nada. Não né? sei quem é essa pessoa. A primeira pergunta que as pessoas e os meus clientes fazem é quanto eu acho que vai custar uma obra. Não querem saber se vai ficar bonito, se vai ser rápido, como é que vai ser, com que materiais. Querem saber quanto vai custar. Então, a obra inteligente começa de um planejamento, faz parte do planejamento financeiro, mas faz parte da gente entender como é que vai ficar isso, né? E aí a gente já fala de projeto de arquitetura. O projeto vai mostrar pra gente como se mostrasse o futuro, né? Você vai ver como é que vai ficar o resultado final, vai conseguir tomar decisões, falar assim, não, isso eu gosto, isso vai me atender pela funcionalidade, isso vai me atender pela estética. Né? Ah, então quer dizer que o seu trabalho, então, é mostrar o pronto. Você mostra o pronto e vai depois mostrando pra pessoa como ela faz pra ter aquele resultado. Isso. Olha que legal isso. O que eu acho muito assim, mágico na arquitetura é a otimização de todos os espaços, né? E você leva, como a gente falou no programa anterior, dela levar a beleza, porque inclusive tem uma colega psicóloga que você fez, acho que você fez a sala ali dela, e ali a gente olha assim como era antes e como ficou harmonizado, aconchegante. Então esse olhar que o arquiteto tem e esses detalhes, eu acho muito, muito mágico essa transformação. Nessa hora a gente tem um pouquinho do psicólogo também, né? Porque a gente tem que entender tudo que a pessoa, toda a personalidade da pessoa, tudo que ela quer, qual é a personalidade que ela quer levar para os ambientes, né? Então, um pouquinho disso a gente tem que ter essa sensibilidade de entender das pessoas, né? Para poder também colocar isso em algo estético, em algo construível, né? Legal. E tem algum tipo de obra que é feita, ou sei lá, eu desejo que tenha. Eu quero passar glamour, um exemplo, tá? Eu quero passar glamour aqui na minha sala. Não é o caso, tá, gente? Não é o caso, mas assim, eu quero passar glamour aqui na sala. Então, existe uma faixa de valor para um determinado objetivo, sabe? Tem alguma coisa assim? A pessoa que gosta de uma coisa mais rústica gasta mais, a pessoa que gosta mais de glam gasta menos. Tem alguma coisa assim? Não, hoje em dia a gente consegue fazer muitas coisas com várias faixas de preços, né? A gente tem arquitetura para todos os tipos de faixa de preço. E aí, essa coisa de eu quero transmitir tal mensagem, tipo um glamour num espaço, vai muito mais a gente saber qual é o estilo. A mesma coisa como a gente se veste, como a gente faz o nosso cabelo, né? É o nosso estilo, nosso estilo de vida vai se transmitir também no ambiente onde a gente está habitando. Então, por isso que vai fazendo essa entrevista. Não, mas qual que é a proposta? O que você quer? Qual a funcionalidade? Exatamente. A gente tenta entender qual que é a rotina da pessoa, como é que ela trabalha dentro de casa, como é que funciona a casa para ela, né? Para poder entender e levar tudo isso para o ambiente que a gente está projetando. E aí você trabalha, então, com casas, escritórios? Principalmente casas, espaços comerciais, muito mais aquela pessoa que recebe pessoas no espaço, né? Sim. Então, monta espaços para receber. E investidores, né? Que é um público que a gente tem trabalhado bastante. Investidores, no caso, a gente tá falando de gente que tem um espaço e que quer alugar, né? Quer fazer locação. Eu costumo falar que se a pessoa tem uma casa alugada, ela já tá investindo, né? Porque ela tem uma renda a partir de um imóvel, que é uma forma de investimento muito segura,
Então tem muita gente hoje olhando para isso e muitos investidores estão buscando melhorias no seu espaço para poder ter um retorno melhor desse investimento. Nossa, você falou uma coisa, que o último ensaio fotográfico que eu fiz foi no ABC, e uma pessoa mora sozinha, e só que ela transformou a casa dela num estúdio. E aí, primeiro que eu falei, é um estúdio. E aí eu parabenizei a fotógrafa. Gente, aqui, por quê? Ela tem 5, 6 salas de ambiente. E com livros e várias temáticas diferentes. E aí ela falou, não, mas então, aqui é um estúdio, mas aqui é uma pessoa mora aqui. E aí, Camila, você precisa ver o quarto. Sabe aquele quarto que a gente vê nas revistas, não sei o quê? Então, ela fez um quarto, ela fez uma sala, ela fez uma cozinha, tudo. Então, assim, eu imagino o quanto que teve ali o olhar de um arquiteto, de toda uma equipe, justamente para criar esses cenários. E aí, então, por exemplo, isso que eu tô falando, esse espaço, ele é um espaço, como você fala, do investidor? Sim, hoje a gente consegue trabalhar com investimentos de várias formas, né? Desde você ter uma casa que você aluga para alguém morar, tem o investidor que hoje está tendo muito Airbnb, né? E aí os Airbnbs também estão vindo muito com essas coisas do temático, né? Então eu quero um Airbnb super da metrópole, muito cidade, ou eu quero um Airbnb mais clean, mais tranquilo, que eu me sinta fora da cidade, né? Ou temático, sei lá, de super-herói, dá pra fazer de tudo, né, do espaço. E esse tipo de espaço que a gente aluga para fotos, tem muita gente que aluga casa, espaço para filme, para fazer comercial. Então são formas de rentabilizar com o imóvel, né? É um mercado assim que a gente desconhece, mas que é muito, muito movimentado, né? E dentro dessas variedades, assim, qual que é o que você que brilha seus olhos, que você gosta bastante? A minha especialidade são as residências, né? E aí, hoje a gente tem trabalhado muito com quem investe para residência. Então, quem está alugando para uma pessoa morar, para uma família morar, ou para quem está investindo num Airbnb, que vai ter uma locação, mas que a pessoa vai alugar por tal motivo, porque tem tal característica, né? Pela localização e porque tem a funcionalidade XYZ, porque tem um estilo, porque parece um cenário de filme, ou outros motivos, né? Cami, agora eu quero saber dessas personalidades aí. Qual é a personalidade das pessoas, o que elas pedem? Conta pra gente um pouquinho disso. Depende muito dos espaços, né? Recentemente eu fiz um projeto para um Airbnb, um apartamento com a intenção de ser Airbnb, né? E a ideia do cliente, a primeira coisa que eles me falaram é que eles queriam que a pessoa que entrasse no espaço olhasse e falasse, nossa, isso foi feito por um arquiteto. Ou seja, ele não quer uma coisa comum, né? É um desafio pra gente também, porque a gente faz arquitetura todo dia, né? Então, o que seria um espaço projetado por um arquiteto, feito por arquiteto, né? Então, o que eu entendo como um espaço feito por um arquiteto? Né? Então, foi um desafio, mas através das referências, de toda a bagagem que o cliente passa pra gente, a gente chega num conceito aí e ficou super legal. Que bacana isso. Imagina, olha, eu quero um espaço que tem que parecer realmente que foi projetado por um arquiteto. Bom, pra mim, qualquer espaço onde eu vejo onde as coisas são muito perfeitas, sabe? Onde parece que é uma dança dentro do espaço. Eu tenho essa sensação quando eu vejo alguma coisa que a pessoa fala, foi um arquiteto, uma arquiteta que fez. Porque parece que eles fazem realmente de um jeito que você consiga dançar dentro do espaço. Que você entra e você se encaixa naquele ambiente, não importa o tamanho, tudo é acessível, tudo fica fácil, nada fica escondido no ambiente, né? Harmonioso. Uhum. É uma coisa que você olha e fala assim, gente, eu nunca teria essa ideia. Nunca. E outra coisa que eu vejo é muito comum é os apartamentos que cada vez mais estão menores, né? Se a gente parar pra pensar. Então, eu acho que esse trabalho de vocês é fantástico, porque você pega aí 30 metros quadrados, 25 metros quadrados de um apartamento. O que você faz numa situação dessa, Cami? São muitos desafios, porque cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, né? Se é para uma pessoa que comprou apartamento para morar, a gente vai entender qual é a necessidade de quem vai morar. Agora, se é para alugar, a gente tem que pensar numa coisa que vai atender o maior número de pessoas, né? A gente não sabe quem vai ser o morador ali.
E são desafios, né? Agora, por exemplo, eu tô com um apartamento de 11 metros quadrados. O quê? Talvez é o tamanho dessa sala. Como é que é? 11 metros quadrados. É aquele... É flat? Cápsula, apartamento cápsula. Diz que é o menor da América Latina, né? É muito pequeno. Gente, o que é um... Como é que você falou que é mora? quase uma Não sala mora, aqui. né? Não é um lugar pra morar, é um lugar pra você ter suas coisas, dormir, cozinhar Só. se precisar, porque eu acho que nem isso não dá pra E fazer. você tá fazendo ou já fez? A gente tá terminando Projeto. o projeto. Ai, olha, eu vou querer receber fotos desse negócio que eu não vou conseguir viver depois dessa informação. Como? Gente, eu queria ver isso de perto. É, porque aqueles, como chama? Loft, ou aquele que é um... Antigamente tinha o nome de Kitnet. kitnet, mas agora tem outros nomes. Agora chamam de estúdio. Estúdio. Que não é tão pequeno é assim. muito funcional, Isso é a legal. cama, tem os ambientes. Sim. Que eu acho que aí entra muito o seu trabalho, que é assim, então, esse canto aqui eu vou harmonizar dessa forma e vira um espaço. Aquele outro vou harmonizar com outros objetos e vira um outro espaço. Definir, né? Qual que é a função de cada ambiente, sendo ambientes multifuncionais. Então, tal hora vai ser uma mesa de refeição, mas outra hora vai ser uma mesa de trabalho. Como é que isso funciona, né? Na dinâmica da casa. Ai, eu acho demais. Quando eu vejo eu tenho muito videozinho que eu fico pegando, né? De uma mesa que vira uma mesa de almoço, depois ela vira uma mesa de jantar, até de trocar o fundo. Aqueles sofás, né? Que são super articulados, com um monte de funções diferentes. Cada vez mais a gente tá vivendo isso, né, Cami? Porque além do tamanho reduzido dos espaços, existe também a multifuncionalidade das coisas. E acho que, não sei se isso deixa as coisas mais baratas, mais caras, porque é uma funcionalidade, né, no final das contas. No final é a praticidade, a funcionalidade das coisas, mas questão de custo, é o que eu falei. Hoje a gente tem móveis funcionais para todas as faixas de preço. Entendi. Né? Então vai depender do que cada um vai conseguir dentro das suas condições financeiras ou das suas necessidades também, conseguir colocar ali no seu espaço também. É legal isso que você tá falando, porque isso acaba desconstruindo um pouco muitas crenças. Sim. Porque toda vez que a gente vai falar de um trabalho de arquiteto, a primeira crença que vem, mas eu não vou conseguir pagar. Isso é verdade. Mas eu não tenho dinheiro. Mas é porque você é chique. É assim que as pessoas... E aí você falando, então, desse planejamento, então, assim, toda obra, ela consegue, dentro de um planejamento financeiro, atender essas necessidades e você levar, então, essa beleza, sofisticação. Exatamente. Aí entra outra habilidade que os arquitetos têm que ter, né? A gente tem que começar a entender qual é o investimento de cada pessoa. Quanto ela vai ter para colocar naquela obra, né? Porque não adianta ela ter um X para investir e eu falar para ela que vai custar 2X. Uhum. Eu não vou conseguir executar aquilo que eu tô ajudando ela a sonhar, né? Então a gente tem que entender qual que é a condição de cada um. E aí a gente trabalha para várias faixas diferentes de pessoas. Então isso é bastante importante saber o que é possível da pessoa executar, né? Legal. Ô, Cami, e falando de executar, você vai na obra, você visita, você cuida de tudo de ponta a ponta, mas tem alguma outra coisa assim que a pessoa pode tentar fazer? Não sei, porque tem os doidos, né, no meio do caminho aí que falam, eu quero pegar, vou salvar e vou tentar fazer em casa, sabe? Como assim? chama? Tem um nome, pega e faça lá? Do it yourself. Faça você mesmo, Eu acho que os programas de televisão de reforma tal popularizaram muito isso e ajuda, né, as pessoas verem quanto é possível levar mais qualidade de construção, de Sim. decoração para dentro das casas, né? E fez com que muita gente também tivesse a iniciativa de colocar a mão na massa. Sim. Né? Então a gente também dá essa ajuda. Eu sou super a favor da mão na massa, assim, se eu puder, eu coloco a mão na massa em todas as minhas obras, né? Então tem gente que vem com essa iniciativa até por redução de custo, fala assim, não vai dar para eu contratar tal pessoa, o pintor, por exemplo. Uhum. Então eu preciso de uns toques para poder pintar. A gente ajuda, a gente dá umas dicas, a gente ensina algumas coisas que a gente já sabe, né? Então dá para fazer sim. Olha que legal. Então você também auxilia as pessoas, né? Você trabalha sozinha, Cami? Assim, você tem o seu espaço? Hoje eu tenho o meu espaço, não trabalho mais sozinha, sempre trabalho com pessoas, tem
2 arquitetas que me ajudam, Ai, que legal. tem uma equipe de obra, né, que me auxilia em muitas obras, não em todas, porque a gente é uma equipe reduzida, né? Mas tem uma equipe que me ajuda e é quem faz com que tudo que a gente pensa, que a gente coloca no papel, seja construído, né? E aconteça. Eu acho que deve ser muito divertido o seu trabalho, né? No final das contas. Como todo trabalho, né? A gente sabe que tem imprevistos, que tem coisas que a gente planeja que não dão certo, mas no final é muito legal, né? Porque tudo que a gente pensa, a gente tem que realizar. Olha, muito, muito legal isso. Porque imagina você olhar e falar, vou otimizar esse espaço. Aí depois, em outro momento, você pensa, não, isso daqui eu vou mudar completamente a cara desse lugar porque a pessoa quer de um jeito específico, sabe? Deve ser muito bom ver essa transformação, né? Porque é isso que você faz, né, Cami? Você transforma. Exatamente. Tem casos de eu pegar casas muito antigas, de 1930, por exemplo. Olha. São todas feitas de tijolinho, né? E a pessoa querer uma coisa super moderna, né? Então, às vezes, é uma estrutura que a gente não pode mexer muito. Tem que saber como mexer nessa estrutura, o que a gente não pode mexer, como é que faz? Então, faz a gente trabalhar bastante aí. Mas a gente mostra que hoje tem tecnologia para fazer tudo que a gente quiser na construção. Cara, que loucura. Eu vejo isso que você tá falando, até anotei aqui em uma das coisas que eu queria falar com você, que é você conseguir ser capaz de criar uma experiência para a pessoa, né? Então, por exemplo, vou voltar no assunto do pessoal que loca, né? Que loca espaços e tal. Essa pessoa, ela tem que pensar que ela vai fazer uma locação de sala, de casa ou de um espaço comercial e que a pessoa que tá do outro lado vai ser alguém que vai receber uma experiência com isso, né, Cami? Explica um pouquinho como é essa experiência. Por exemplo, como que você projeta essa ideia? Eu quero que o ambiente fique aconchegante, né? Então, acho que você poderia até passar um pouquinho sobre alguns assuntos, falando sobre os tipos de ambiente, sabe? Um tipo de ambiente e um tipo de coisa que poderia ser feito. Isso é muito requisitado, né? Pelas pessoas que me contratam, que procuram pelo nosso serviço, porque as pessoas sempre têm alguma necessidade, que assim, no primeiro momento é quanto vai custar tal, mas a gente conversando, a gente sabe que a pessoa vai buscar outras necessidades, né? Então, se é, por exemplo, uma família que está indo para um imóvel novo, estão buscando mais conforto. Sim. Porque vão ter mais espaço. Então, como é que a gente traduz, né, o conforto em algo que a pessoa vai estar lá usando esse espaço, né? Então, às vezes é o uso de materiais, são as cores que as pessoas gostam, é ter ali o espaço adequado para elas realizarem as atividades que eles precisam no dia a dia, né? E por aí vai. Olha, que legal, né? E as necessidades são as mais diversas, né? Porque tem gente que pede, eu quero televisão em todos os ambientes, né? Tem gente que fala, não, eu não quero nem micro-ondas, eu não quero na minha casa. Nossa, né? que Então, loucura. são várias necessidades diferentes, porque as pessoas são diferentes, né? Isso que é o interessante, a gente tá trabalhando todo dia com uma pessoa diferente. E quando falando nessa questão de necessidade, como que ficou, né? Não sei se você sentiu esse impacto dessa questão da tecnologia, da internet. Por exemplo, aquela pessoa que eu falei da colega, você tá aqui em São Paulo, ela estava lá em Mogi, como que ficou essa... Bom, a pandemia acelerou muitas coisas, né? E fez com que a gente conseguisse levar o nosso trabalho para mais longe, para um alcance maior, né? Porque o nosso trabalho é dentro do espaço das pessoas. E até então, ninguém tinha o costume de fazer chamada de vídeo e tal. E a gente começou a fazer, né? E as pessoas de longe. Então, tem uma outra colega nossa da Bahia também, que foi cliente minha, né? Sério? Da Bahia também? Não sabia. E aí, a gente consegue alcançar mais pessoas, Que né? legal. E aí, a gente vai usar o que de recurso? A internet. Porque o material que as pessoas vão comprar é tudo pela internet. Eu não sei quais são as lojas que eles têm acesso nos locais mais longe, tipo na Bahia, né? Então, a gente vai usar a internet, que é um local acessível Mogi, a todos. Bahia. E eu sei de quem ela tá falando, Eu viu? também. Eu lembro que aquela pessoa, ela tava tão única. boba quando ela viu. Ela, nossa, olha como tá ficando, olha como tá isso. Que demais. Então, que isso demais. também isso faz com que as pessoas que estão assistindo mais um paradigma. Não é mais aquele modelo de antes, né? Então, o arquiteto vai vir aqui, vai fazer a visita, vai ver.
existem outras possibilidades. É uma forma de redução de custo para quem vai contratar a gente também, né? Uma visita a menos, porque antes a gente tinha que ir lá visitar o local, conhecer tudo mais, né? Hoje em dia não, a pessoa manda foto, manda vídeo para iniciar uma conversa com a gente. E aí conversou, entendeu que a gente pode atender o que ela precisa, aí a gente vai visitar. Ah, legal. Vai otimizando, né, todos os serviços. Ô, Cami, agora conta pra gente casos inusitados, porque aqui a gente gosta da polêmica, a gente gosta do jogo, da vida como ela é. Bom, antes de você falar, então, os Lá casos vem, de lá polêmica, vem, lá então vem. aqui, meu marido é engenheiro, né? E aí, existe mesmo essa questão, né? Porque às vezes fica um de um lado falando, porque é arquiteto, né? Aí o outro fala, engenheiro, né? Existe. Como que você lida com isso? Eu entendo que a gente se complementa. Eu sou uma arquiteta que tem alma de engenheira, né? Então, eu sou de exatas total, assim, apesar de arquitetura ser muito humanas. E aí, eu acho que, assim, a gente se complementa. Tem muita coisa que o engenheiro faz que eu não domino. E tem muita coisa que eu posso ajudar o trabalho do engenheiro, porque eles fazem só caixa de sapato, né, gente? Então, a gente pode colaborar e fazer coisas diferentes e tal. A mesma coisa com o pedreiro, né? As pessoas acham que o pedreiro não é amigo de ninguém, assim, eles são meus melhores amigos. Eu adoro pedreiro. Seus braços, suas pernas. Exatamente, é quem faz Que tudo legal. por mim. Tudo depende, na verdade, né? Depende muito de como você conduz, né, Cami? Porque se for pra virar um inimigo dentro do mesmo projeto, você faz o que da vida? Ninguém vai conseguir trabalhar. Ninguém trabalha, exatamente. É isso aí. Tem várias tretas. Vai falar, vamos fugir de Agora novo do polêmica. caso inusitado? Como é que vai ser Agora, isso? outras polêmicas, outras. Não, Cami, quero que você me conte casos inusitados, assim. Uma vez uma pessoa me pediu sei lá, uma cômoda no formato de um microfone. Tem alguma coisa assim? Eu quero muito saber. Olha, pra começar de polêmica, é a gente chegar na casa das pessoas e verem as reformas que já foram feitas sem um acompanhamento profissional. Meu Deus, né? você tinha que fazer memes disso, Cami. A gente vê muito meme na internet, né, já. Sim. Mas a gente vê bastante absurdo. Tipo, o cano que poderia fazer isso, ele faz isso. E ainda cria um dente. A gente já dentro do consegue quarto. visualizar aqueles memes, né? Fotográfico. Tem muita coisa disso. É verdade. Conta como que é a pessoa. Então, você encontra uma pessoa que faz uma tubulação diferente, Explica melhor, eu quero entender. A gente encontra coisas na casa da pessoa. É um dente que tá saindo no meio da parede. Sim. Você fala, nossa, mas aqui uma criança, né, teria um acidente gravíssimo. Coisas básicas e simples, né, que são, a gente vê muita, principalmente em construção nova, a gente vê muita coisa mal feita, infelizmente, né, então você vai no apartamento novinho que a pessoa vai reformar, já tá soltando todo o revestimento, né, bem triste isso, porque é um investimento que a pessoa tá fazendo ali, que deveria estar bom, né, mas às vezes a gente tem alguns pedidos inusitados também, né, e isso é a parte divertida da coisa, né, principalmente a parte mais inusitada, assim, que eu quase sempre não acredito é quando a pessoa quer fazer a obra e continuar morando dentro da casa. Eu acho que eu seria essa pessoa, gente, que eu não ia querer Mas você ficar vai longe. reformar sua cozinha, só tem uma na sua casa. Você vai ficar sem e vai continuar morando nela, como é que você vai fazer? Não dá pra colocar o micro-ondas na sala? Não tem viver condição. Como você bem falou no começo, tem várias necessidades. Cada tipo de cliente é um cliente. Cada tipo de cliente é um cliente. Mas como que você faz, assim, como você lidaria com uma cliente dessa, sabe? Você fala assim, você não atende, você dá alguma sugestão? A gente dá sugestões e o que a gente tenta fazer o máximo é otimizar o tempo da obra, Sim. né? Pra que seja o menor transtorno, porque a obra é um transtorno, gente. Gente, como é? Você chega todo dia em casa, lava o cabelo, no dia seguinte você vai pra obra, o cabelo Sei fica bem. todo branco de pó, todo dia, né? Imagina morando dentro da casa que tá o caos, toda demolida, né? Então, a gente tem que conversar com a pessoa, mas também a gente tem que fazer a nossa parte de tentar otimizar esse tempo, né? Pra pessoa ficar nesse transtorno o menos tempo possível. Eu sempre eu trago muito essa metáfora da obra no processo terapêutico, na transformação. Porque primeiro vai ficar um horror. A pessoa, quando você chega, tudo bem, não estava tão horrível, mas vai desconstruir, vai descascar, vai quebrar.
e aí vai ter o caos, né? Porque as pessoas, é bem isso que você falou, a pessoa quer reformar, mas eu já passei por alguns momentos de obra. E aí, às vezes, você tá ali quebrando e a pessoa tá querendo limpar para amenizar, só que vira um conflito gigante. E muitas pessoas acabam tendo questões emocionais porque não sabem lidar com essa coisa do transtorno de ter pessoas mexendo dentro da sua casa, né? É muito difícil a gente colocar uma pessoa dentro da nossa casa. Você já se relacionaram com pessoas que estão conversando? Eu lido muito com isso. Aí a pessoa fala, então, é que eu tô num momento de reforma na minha casa. Com isso fosse Já é um motivo pra você me tratar com cuidado, entendeu? Um calcanhar de Aquiles. Ó, eu tô passando com... Sabe como que é, né? Eu tô passando por um processo de reforma. É mais ou menos isso, né? Então a gente tem que saber lidar com as pessoas também, né? É muito dessa sensibilidade também de tratar com as pessoas e mostrar pra elas que não vai ser tão bonito, né? Todo esse processo, né? Então, sempre quando eu chego na casa de alguém, todo mundo fala, não repara a bagunça, porque, né, arquiteta e tal. Aí eu falo, não fica preocupado, porque o meu papel é bagunçar sua casa primeiro. Você fala pra ela assim, só que você não viu nada ainda. Depois a gente deixa bonitinha, né? Gente, olha, o meu papel é bagunçar a sua vida pra depois deixar ela plena pra você. Ai, que lindo, Camila, que lindo. Ô, Cami, então tá, eu já entendi que a questão da reforma, então, às vezes é uma questão emocional da pessoa. Às vezes é difícil pra ela lidar com isso, né? E você vai lá e otimiza esse tempo o máximo que você pode para que essa obra seja entregue no menor tempo. Já aconteceu alguma situação, assim, de você fazer o projeto, desenhar com a pessoa, fazer tudo bonitinho e, de repente, no final, a pessoa falar que não era aquilo que ela queria? Algumas vezes, não fica muito claro para a pessoa o que ela tá querendo, ou a pessoa mesmo não consegue... Ela não tem muita clareza. Não tem muita clareza do que ela quer e não consegue transmitir isso pra gente, né? Então a gente acaba tendo que influenciar a pessoa com os meus gostos pessoais, e às vezes o meu gosto é totalmente diferente do meu cliente, né? Então a gente tenta ao máximo, né? Medir, deixar ali dentro da medida do cliente que a gente tá atendendo, né? Mas acontece, não é impossível não. Acontece, né? E eu tô falando isso porque, assim, eu conheço a Camila há bastante tempo e eu vejo que ela é muito realista, né? Ela é muito verdadeira, assim, na hora de mostrar. Até quando você mostra algum projeto, assim, ela é muito realista. Ela traz a realidade do que tá acontecendo. Olha, pode sair assim, pode sair assado. Eu projeto para este fim, mas se a pessoa acaba não seguindo também o que você pede. Então, eu acho que é importante mostrar esse outro lado, né? Se a pessoa não tem clareza do que ela tá fazendo... Ela não sabe exatamente como ela gostaria e, de repente, ela se surpreende, né? Então, eu acho que a Camila ela tem um olhar bem legal sobre esse ponto. E tem muitas outras questões, né? Por exemplo, a gente faz um projeto todo certinho, define materiais, cores, só que a gente tem um grande inimigo aí, amigo inimigo, que é a loja de materiais, né? Você chega lá, você tem um mundo de opções. Então, a gente pensou num conceito tal, na cor, sei lá, cinza, para um ambiente, a pessoa vê lá o amarelo. Nossa. E ela fala, não, eu amei, eu vou fazer isso o amarelo agora. E aí você fica, meu Deus. E aí, o restante do planejamento? O resultado final vai ficar do jeito que ela queria lá no começo, né? Então, pode acontecer. E é verdade, porque cada vez que eu vou em alguma loja, assim, de material, nossa, a gente sai de lá... Dá vontade de levar tudo. Até quando a gente foi ver o negócio da ripa daqui, lembra? Que a Camila, inclusive, me ajudou a escolher isso, tá, gente? Porque eu fiquei que nem uma doida. O que eu faço? Coloco papel de parede, o que eu vou fazer aqui? E quando a gente foi atrás disso, eu fiquei muito tempo andando e eu olhava, cada lugar que eu ia tinha um modelo diferente, uma forma diferente. Então, cada vez que eu ia, parecia que eu não tomava uma decisão. Né? Você tem muito Tinha muita variedade. Nossa, muitas opções. Não tomava decisão. Eu olhava e falava, nossa, olha assim, dá pra fazer assim, 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 assim. E quando você vê, você não toma decisão nenhuma. Mas isso a gente sente na pele, né? Eu, pra decidir coisas pra mim, eu sou assim também. Não consigo. Mas pro meu cliente, sabendo o que ele quer, é muito mais fácil, assim, pra mim, né? Então você, outro dia, alguém trouxe um depoimento, eu acho que cabe aí, né? A pessoa trouxe assim... enquanto terapeuta de casal, a Eliane, ela tem uma habilidade como se fosse empinar uma pipa.
ela vai soltando, e no momento certo ela dá aquela puxada. Então, isso encaixaria mesmo para você. A pessoa vai, ai, olha, poderia ser assim, poderia ser essa. E aí, quando você vê, então, que ela tá se desviando muito do objetivo dela, você é aquela que dá a puxadinha e fala, ó, mas lembrando que o projeto inicial... Sim, precisa, né? Principalmente na hora da obra, né? Porque a gente já planejou, a gente já levantou todo o custo da obra, e aí chega na hora de comprar coisas, às vezes a gente começa a viajar e fala assim, e se a gente fizer isso? E vai aumentando o custo, né? Então a gente precisa, porque depois eu sou responsável por cumprir aquele custo que foi planejado também, né? Agora, falando em custo, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu tenho um valor X para usar nesse projeto. Quero a minha mudança aqui de tal forma, beleza. Como que você otimiza isso, sabe? Eu acho que é importante você falar como você faz para planejar, para organizar, para a pessoa até ver que ela pode fazer também, sabe? Ela pode contratar o teu trabalho. Essa é uma questão que eu identifiquei nos meus clientes, quando eles já com pedreiro dentro da casa deles vinham me pedir ajuda, porque precisava ter um planejamento melhor, de entender quais eram as etapas da obra, ou porque muitas vezes já tinham gastado tudo que tinha e a obra não tinha terminado, né? Então, é uma questão bem forte, assim, nas pessoas que eu atendo. Então, o que eu sempre proponho é a gente olhar para o todo, tudo que a pessoa quer fazer na casa, a gente pensar em tudo e levantar custo de tudo. E aí a gente entendendo quanto ela vai ter para investir, a gente trabalhar com mão de obra, com soluções, né, materiais e outras soluções dentro daquele investimento que a pessoa vai ter. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou ter o dinheiro para investir só em uma parte disso. Aí a gente vai ajudar a pensar, o que é melhor fazer agora? O que é melhor deixar para o futuro, né? Então, a gente ajuda a pensar nisso. E o legal do projeto é isso, né? A pessoa vai ver o completo, a gente vai conseguir levantar custo de tudo para depois planejar e ver como é que vai ser executado, né? Tudo, em partes. Você já pensou? Agora eu tô me colocando no lugar do consumidor, né? Eu penso, gente, realmente, né? Eu seria a pessoa que ia estar com o pedreiro trabalhando e depois ia falar, essa obra não termina nunca, eu preciso contratar alguém para ajudar a resolver isso. A gente ajuda. Porque é verdade, né? Às vezes você fala, é só um negocinho que eu quero que mude. Aí você vai na loja de material, você vê um mundo de coisas que você quer fazer. Nossa, Cami, que interessante. E tem um modelo que você segue assim, sabe? Olha, é X, e aí você vai demonstrando, detalhando pro cliente. Tem alguma coisa assim? A gente tem um processo, né? Existe um processo de projeto, de planejamento em várias etapas. Então, os primeiros estudos a gente gosta de mostrar o 3D, que é mostrar o espaço mesmo como se fosse ele em uma foto, né? Uma imagem. E porque a pessoa vai entender realmente, né? Como é que vai ficar. A gente mostrar naquelas plantas, a maioria das pessoas não entende nada, gente. Né? E aquela planta vai servir pra gente mostrar o técnico, né? Para quem vai trabalhar na obra, para quem vai executar ali. Então, a gente mostra o 3D, a pessoa com mais clareza vai falar, é isso que eu quero, não é isso. E vamos pensar em alguma solução, ou vamos alterar aquilo que não tá bom ainda, né? Então, depois a gente vai pro técnico, que é o que vai levar para dentro da obra, a gente vai conseguir quantificar material, ver quem são os profissionais que vão entrar nessa obra, quanto vai custar tudo, quanto tempo vai demorar, né? Então, esse é o processo do planejamento, né? Que legal. Ô, Cami, você tem algum conhecimento da questão do Feng Shui? Tenho, assim, eu fiz um curso básico, né, para entender por interesse pessoal, né? Mas eu acredito que as energias influenciam muito, né? E a nossa casa tá harmonizada também vai ajudar a gente a ter uma harmonia melhor na nossa vida, em todas as nossas relações com a gente mesmo e com outros também. Eu também gosto bastante. Mas fiz um cursinho só pro pessoal também. Mas é bem isso que você tá falando mesmo, porque eu acho que essa organização, né? Primeiro que, independente desse fluxo, quando você coloca ali o seu olhar, essa organização, essa comunicação, né? Porque eu vejo muito isso, né? Então, esse sofá, minha sogra passou por um processo de reforma no apartamento e tal. E aí é muito interessante, porque aí tem aquele sofá e aí a dica da poltrona, uma poltrona aqui ou um puxador ali. Então,
fez o que você falou, Jennifer, a dança, aquela comunicação. Então, Fica acho lindo. que só por isso já a comunicação, a mensagem que passa também já é diferente. Eu acho que tudo vai em volta de uma energia da casa, não precisa ser tecnicamente o Feng Shui, mas toda a energia da casa vai influenciar em coisas da nossa vida, né? Então, a gente ter uma casa bagunçada tá refletindo alguma coisa nossa, né? Eu ia entrar nesse assunto. Vocês falaram de Feng Shui e tal, eu não conheço, mas assim, eu penso que é exatamente isso. Uma casa bagunçada, ela diz muito, né, Cami? Então, quero que você explane um pouquinho sobre esse ponto, porque, pra mim, eu já tive uma casa bagunçada, conheço como é a vida de uma pessoa que tem uma casa bagunçada. Então, assim, a gente consegue ver que a desordem, de qualquer forma, ela tá dentro da gente, né? E não necessariamente é o melhor espaço, com a melhor... Não tem nada a ver com isso, e sim com como você lida com as coisas, né, Cami? Você tem alguma opinião sobre isso, Cami? Tenho, é isso, né? A casa bagunçada, eu acho que é um reflexo muito forte da nossa vida. E aí falta a gente só entender em qual aspecto da vida, né? E outras coisas também, né? Às vezes a gente fala, não tem habilidade para cuidar de planta. Mas pode ser alguma outra coisa, né? Algum descarrego de energia que a gente coloca ali na nossa casa, né? Ou quando quebra coisas. Eu acredito muito que é uma coisa da energia mesmo. E quebra e deixa ali quebrado, Deixa quebrado. não funcionando. Quando você fala da funcionalidade, né? Tem muita coisa que você fala, mas não atende mais. Até você falou, eu lembrei de uma cliente que quando ela casou, e aí ela tinha alguns tipos de quadros, ela e o marido. E aí eram os dois, ficaram anos, os dois morando sozinhos. E aí ele se mudou pra fora, e aí vieram os filhos. E aí, o que aconteceu? Ela começou, aí mudou a cor da parede, aí ela tirou, que eles eram cult, sabe, aqueles quadros. Isso não combina mais, mas ele era ainda. E aí quando ele voltou, e ela foi mostrando. Nossa. Não, mas eu coloquei ele aqui, ó, mas aqui ela já colocou um Maurício de Souza, porque era outra pegada. Então, o quanto que esse ambiente, né, a gente acho que tem essa necessidade de ir projetando aquilo que a gente está sentindo. Por exemplo, aqui o intimista. Quando nós estávamos conversando, a Jennifer trouxe uma coisa assim, olha, Eli, eu acho que seria legal um lugar, uma cor assim, para passar uma tranquilidade. E a gente queria diferente daquele ambiente escuro. Padrão podcast, sabe? Então, quer dizer, é bem isso que você está falando. A gente tinha uma ideia... E assim, o que a gente queria transmitir com o nosso espaço? Então, é isso que você vai acompanhando também. Exatamente. O espaço que a gente habita, o que a gente frequenta, tem uma influência emocional, né? Tem espaços que a gente entra que a gente fala, nossa, uau, né? Tem espaços que a gente entra, todo tipo de espaço, né? Que a gente se sente acuado, ou que a gente tem outros sentimentos, né? As cores também. As cores. Então, por exemplo, é muito diferente a gente entrar, por exemplo, numa igreja, né? Traz um sentimento. Num estádio de futebol, né? Tudo tem um impacto emocional na gente. E a nossa casa não pode ser diferente, né? É muito legal quando as pessoas chegam na nossa casa e falam, nossa, é a sua cara esse espaço. É isso. É isso. E eu vejo exatamente isso, porque assim, é muito essa... Eu acho que todo mundo espera por isso, né, no final das contas. Ficou a sua cara, né, de uma forma positiva, obviamente, mas é aquela coisa, nossa, tá a cara de vocês, tá com sua cara, não sei o quê, que né, a gente ouve daqui, né, Eli? Nossa, realmente é intimista, né, porque a gente colocou um pouquinho das nossas personalidades e com o que a gente gostaria de passar. Então, eu acho que é a mesma coisa que você passa com tudo que você faz, né, Cami? Porque até o jeito dela trabalhar é muito engraçado. A forma que ela faz as coisas, assim, é muito a cara da Camila, você não acha, Eli? Acho que ela passa isso em tudo que ela faz. A gente precisa, né? Acho que passar a verdade é o principal no que a gente faz. Ô, Cami, fala um pouquinho da sua consultoria, porque eu acho que é importante, né? Quando você fala que dá pra fazer você mesmo, dá pra você colocar a mão na massa, de repente você viu um vídeo que você gostou, o povo gosta muito do Pinterest ainda ou eu tô muito ultrapassada? Gosta muito. Ah, tá. Então, eu vi um negócio no Pinterest que eu fiquei com vontade de fazer. Como que você auxilia as pessoas? Porque não precisa estar aqui em São Paulo, em Guarulhos, pra você atender. Não.
E muitas vezes a pessoa quer transformar o espaço, só que ela fala assim, eu não preciso reformar nada, eu já tenho móveis, Sim. eu já tenho as coisas, eu só queria deixar mais com a minha cara. E aí como é que faz? A consultoria vem muito para ajudar nisso também, né? Da gente entender qual que é a personalidade que a pessoa quer dar para o espaço, ou às vezes uma nova função, né? Muitas vezes o espaço precisa mudar de função, como a gente teve os home offices indo para dentro de casa, né? Verdade. Então, a gente ajuda as pessoas a entender, né, qual é a função que vai ter aquele espaço e qual é a personalidade que a gente vai transmitir com aquele espaço. E aí, hoje, eu trabalho com uma metodologia que cria um caderno, que é um guia de montagem. Então, eu vou falar para a pessoa, olha, nessa parede, a gente vai pintar de tal cor, a gente vai aplicar papel de parede, vai ter moldura, a iluminação vai ser desse jeito, o móvel você vai usar assim, você vai trocar tal móvel, vai manter... quadro na parede, qual que vai ser, aonde compra, qual o tamanho, tudo, num caderno. E aí, você vai lá na loja, vê se é isso mesmo. Hoje em dia tem muitas lojas que conseguem montar o espaço para você, no seu espaço, e você fala assim, gostei, mas eu vou ficar com a mesa, vou ficar com o painel, vou ficar com o vaso, vou ficar com tal coisa. Mas a cadeira, o móvel, tal, não vou precisar, pode levar embora, o resto eu vou comprar. Dentro do espaço já, então já tá entregue, já tá tudo. Né? Então, a consultoria ajuda muito nisso. A gente pensar em como vai fazer o espaço e a pessoa colocar isso em prática por conta, porque já vai estar tudo orientado ali. Ou a gente montar o espaço e a pessoa decidir na hora. Falar assim, gostei. Ah, vamos mudar a cor da cadeira? Então... E você, duas dúvidas. Uma, quando você fala do caderno, é porque você entrega isso um passo a passo? Sim, vai ter lá parede. Uma página só falando de parede. Vai ser cortal, vai ter uma faixa na parede, vai ter um desenho, sei lá, vai ter uma arte de um artista de muralista. Papel de parede. O que vai ter nessa parede? Tudo de parede. Aí depois a gente vai para o teto. Iluminação, ventilador. Como é que vai ser? Qual vai ser? Cortina, tapete, cadeira, mesa, tudo. E aí quando você falou também de que aí às vezes você vai no local e você monta, você também faz isso? E aí a pessoa escolhe depois o que ela quer? Sim, fazemos. Hoje tem muitas lojas que fazem isso. A gente chama de ambientação, né? Então tem lojas que até a louça da cozinha a gente consegue levar e montar na sua casa para você escolher. Por exemplo, a pessoa tá indo para uma casa nova, vai trocar tudo. Né? Um sonho de todo mundo. Olha. Então a gente coloca até a louça, o guardanapo de tecido e tal. Mesa e a pessoa escolhe tudo que ela vai ficar. Só paga ali, né? O que ela vai ficar e o que ela não vai ficar, eles retiram e levam embora. Gente, Camila, como é que faz pra acessar esse mundo? Fala pra mim. Conta aqui pra gente. Como a gente acessa esse mundo? Conta. Só conversar com a gente. A gente faz uma conversa quase sempre online, né? E aí a gente consegue atender muitas pessoas e a todas as distâncias, né? E é isso. Entender tudo que as pessoas precisam, dar toda a ajuda aí para que os espaços sejam cada vez mais de acordo com o que a gente gostaria que fosse. Ô, Cami, tem alguma questão do seu cliente, assim? O que faz ele querer mexer no ambiente, sabe? Tem algum desconforto, alguma... O que faz? Porque, vou casar, vou abrir um espaço novo, isso daí a gente sabe que a pessoa quer casa nova e tal. Mas quando é uma reforma em si, de um ambiente que já existe, o que faz essa pessoa querer tomar essa decisão? Normalmente, o meu bom cliente hoje é o que está indo para o segundo imóvel. E aí ele já vem com um histórico de no meu primeiro imóvel eu não consegui fazer tais coisas, né? A gente sabe, quando a pessoa está comprando o primeiro imóvel, ela se aperta daqui e dali, né? Para pagar. Sim. Às vezes está pagando casamento, vestido, não sei o quê, viagem. E não vai investir em uma decoração, um projeto de interiores completo. Vai colocar o piso, a cortina, os móveis, às vezes ganha móveis, né? Móveis de mãe, da tia e tal, e vai morar, e tudo certo. Mas quando vai pro segundo imóvel, a pessoa já entende tudo que ela quer. Fala assim, não consegui fazer o armário do quarto, queria fazer um armário que coubesse todas as minhas coisas, eu quero ter mais espaço porque minha família vai crescer, eu quero ter mais conforto para minha família, tô indo para um imóvel mais legal. Normalmente a pessoa também já tem uma estabilidade financeira, Sim. Né, melhor. Então ela já vai se preparar para isso e vai saber de todas as demandas que
que envolve uma reforma, né? Conversar com muita gente, ir comprar material e pensar em tudo, aí vai procurar um profissional. E até essa questão então vamos ver qual o prazo pra gente mudar pra ela não estar lá. Sim. Mas Não tá morando dentro da planejamento, obra. né? Nossa, que legal. Então, eu pergunto porque é isso, né? Às vezes eu pelo menos, tenho muito disso. Às vezes eu quero mexer em alguma coisa, só que quando eu penso em fazer, eu falo, mas por que eu vou fazer isso agora? Eu só quero ficar adiando o problema, viu, amiga? Então, assim, por que eu vou mexer com isso agora? E eu acho que tem alguma coisa que desencadeia essa decisão, né? Uma coisa que eu fiquei pensando aqui no meu trabalho também, às vezes, é fase de luto. Pode ser, né? Tem muita gente, às vezes, que pede ou às vezes um divórcio. E aí, porque fica muitas memórias ali naquele lugar, né? Então, você já lidou com isso? As mudanças de vida são coisas que sempre acontecem, né? Toda vez que a pessoa me contrata, ela vai passar por uma mudança de vida. Outra. Com certeza. Seja no mesmo endereço ou no endereço novo, né? Mas aí a gente já tem muitas histórias, né, de famílias que estão crescendo, então tá vindo o primeiro filho, ou tá vindo o segundo, ou a pessoa tá se juntando com uma pessoa que já tem outros filhos, né, então vai crescer muito mais a família. E todo mundo faz planos, né? Então acho que é parte de vir as mudanças que a pessoa vem querer buscar um espaço melhor, reformar e melhorar os seus ambientes. Meu, que bacana, né? É um assunto que eu vou pensando, enquanto você tá falando, eu crio 5 perguntas na minha cabeça. Uma coisa que eu queria saber é como que você tá vendo essa questão do ecologicamente correto, as mudanças, agora essas mudanças climáticas. Isso traz um impacto para o seu trabalho? A questão do pensamento ecológico, né, da consciência ambiental é o básico, assim, no meu trabalho, né? Legal. A construção civil é a área do mercado que mais polui, que mais extrai da natureza, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Então é o básico, né? O que a gente tem feito agora e tá melhorando cada vez mais são os materiais sendo reutilizados. Então hoje a gente tem muito material sintético, pedra de cozinha, essas coisas, tem muita coisa sintética que já é reaproveitada de materiais retirados da construção mesmo, né? De construções que foram demolidas e tal. Então, cada vez mais está melhorando, né? A questão das construções secas também, né? Da gente não explorar muito o cimento, o concreto, que é tudo isso vem da natureza. Sim. Né? As construções secas são coisas produzidas industrialmente e tudo mais, né? E tá melhorando bastante. E acho que a nossa consciência aqui no Brasil ainda é muito atrasada, né? Mas a gente tem tecnologias, assim, que facilitam muito mais a questão da obra em si, né? Bom. Quando você fala de tecnologia atrasada, você tá falando do que exatamente, cara? Da construção de bloco de cimento. Jura que é isso? Quanto você fala sobre o atraso de deixar isso mais simples, é isso? O nosso atraso é em qualificação, né? Qualificação. Porque a mão de obra maior que a gente tem é o pedreiro que sabe trabalhar com bloco, com cimento, que é super bem feito aqui no Brasil, mas é uma coisa obsoleta já, né? A gente tem outros materiais, a gente tem outras técnicas que estão super avançadas, facilitam o trabalho, inclusive, desse pedreiro, mas que a gente, às vezes, não investe em se qualificar para atender, né, essas novas tecnologias. Então, mas assim, o Brasil, então, a gente já tem esses recursos, só que hoje a gente tem a dificuldade da mão de obra qualificada para trabalhar com isso. Porque a gente sabe que hoje 98% das obras são feitas de forma autônoma, né? A pessoa chama o pedreiro e faz dentro de casa. Então, o que todo mundo conhece? É o cimento, é o tijolo, né? Então, é o que ainda é muito mais praticado aqui. Nossa, lembrei aqui de uma reunião que eu fui com meu marido semana passada. Eu não vou saber dar a especificação, mas é um cliente, uma parceria que ele vai fazer de um cimento, depois a gente conversa, um cimento diferente que agora já não precisa mais vir todo aquele caminhão. Eu já vi isso. Enfim, é um negócio que vai revolucionar a construção. Para as construtoras, tal, a tecnologia existe. Por isso que
prédios são erguidos tão rápido. Eu ia falar disso. Mas para as reformas pequenas, que a gente trabalha com o nosso amigo pedreiro, né? Aí a gente falta muito dessa qualificação, né? De buscar a novidade do mercado. Ah, entendi. Então, eu já vi um tempo que tem aqueles, tem uns tijolos que eles são ecológicos, né? Que eu não sei se se chama exatamente tijolo ecológico. Mas que você não precisa de massa, você não precisa de nada, você vai lá, monta a estrutura e ele encaixa um no outro. Eu sei que é muito simples, né? Tô falando simples porque pra mim, pela internet, tudo é simples. Então, é uma simplicidade que não tem sujeira. Acho que é assim que vende, né? Não tem sujeira, não tem isso. Só que não tem mão de obra, muitas vezes, pra trabalhar. Ah, é só um encaixe? Mas é o encaixe. A gente tá falando de uma obra, gente, né? De um prédio, de uma casa. É complicado isso. É uma inteligência que existe, né? Mas que ainda, pra gente que vai fazer uma reforma, é muito cara. Que é justamente por isso, né? Não é tão explorado no mercado. E eu fico pensando que eu acompanho um pouco desse mundo pelas conversas que eu vou vendo do meu marido. E aí também a gente fica pensando assim, é igual do outro lado, né? Costureira. Hoje em dia a gente não tem mais costureiras, né? Então, essa especificação que você está falando, de repente aquele garoto novo, ele não vai pensar, ou às vezes até a pessoa mais velha e experiente, porque já funciona. E aí, olha o que você está falando, tem várias outras, tem novidades no mercado, tem inovação. Então, de novo, né, no primeiro programa a gente teve aqui um professor falando, e aí agora me veio, você falando isso me veio. Então, o quanto que as pessoas... Então, aquela pessoa que hoje, nesse ramo, ir lá e se especializar, ela vai sair na frente. Com certeza. Né? É igual aqui nós, né? O intimista. Então, você que tá aí em casa, né? E que tá ali, quer vir aqui falar do seu trabalho, assim como a Camila tá fazendo, você vai sair na frente. Então, corre, agenda, porque a gente já tá com a agenda pra fevereiro. E até esse programa aí no ar, talvez já mudou. Talvez a gente já esteja em março, então é melhor você correr, tá? Não deixa pra depois, não. Não demorou, Cami, seja a nossa prova social aqui. Demorei, olha. A hora que elas me passaram a agenda, eu falei, nossa, mas... Olha que celebridades! Ai, que chique! Cami, mas assim, de verdade, eu acho que seu trabalho ele é muito importante, tá? É uma questão que... Eu não vivi num meio onde as pessoas buscavam por arquiteto, né? Nunca tive em meios onde as pessoas gostavam disso, buscavam por isso. Sempre é aquela coisa autônoma, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, outra ali. E ter acessado o teu trabalho fez com que eu tivesse essa visão de que sim, dá pra ser, né? Não necessariamente eu vou contratar ela pra estar ali dentro da minha obra hoje, mas é possível eu entrar em contato e pedir uma consultoria de entender, vou modular um espaço de trabalho, até pra ter para ser um pouco mais aconchegante, né, Cami? Que é o que a gente tá falando. Hoje em dia, cada vez mais os espaços estão compactos. Então, quanto mais aconchegante for o espaço, melhor tiver a proposta, melhor pra você que vai ficar lá dentro, né, Cami? Exatamente. Quando eu iniciei a minha jornada empreendedora, eu gostava de falar que a arquitetura não é um serviço de luxo, né? Por conta desses preconceitos, né? E dessa... Como é que eu vou chamar? Da ideia que as pessoas tinham de que arquiteto era só um serviço pra gente que tem muito dinheiro. Sim. Né? Então eu falava que a arquitetura não é um serviço de luxo, mas hoje eu já eliminei isso, porque todo mundo tem direito a ter luxo, e luxo é a gente viver bem, é a gente ter qualidade de vida, é a gente ter a nossa personalidade, né? Então, todo mundo... E o luxo é acessível para todo mundo, né? Então, eu acredito muito nisso e tenho trabalhado muito com essas pessoas, né? E o que é luxo, né, Cami? O que é luxo? O que é luxo pra você? O que é luxo pra mim? Então, assim, o luxo pode ser muitas vezes só eu querer estar num espaço confortável, né? Sim. Eu querer estar num lugar que eu me sinta bem dentro dele e eu quero isso. Uhum. Então... é uma escolha de um produto com qualidade. Com qualidade, exato. Muito bom. Cami, como que a gente acha você? Como é que as pessoas fazem pra contratar o seu trabalho? Conta tudo pra gente. Bom, eu tô aqui em Guarulhos, como vocês. Tem um escritório aqui próximo do Bosque Maia. E tô no Instagram também, camilachiraíva.arc. Isso mesmo. Como que as pessoas fazem? Se elas quiserem consultoria, se elas quiserem contratar você pra visitar, é só mandar mensagem no teu Instagram, tá tudo lá. Manda uma mensagem, a gente vai entender o que a pessoa tá precisando e vai indicar pra ela o melhor serviço também, né?
Muito bom. Cami, muito, muito, muito obrigada pela sua Adorei. presença aqui. Você gostou de ter participado? Gostei. Foi bom pra você? Fiquei à vontade. Ai, que bom, gente. Ela não tava muito nervosa, não. Ela falou que tava, mas eu não senti ela nervosa, não, viu? Às vezes eu vejo aqui. Ela manda muito bem, gente. Conheçam o trabalho da Camila, visite o Instagram dela. Bate um papo com ela lá, porque ela não é uma pessoa chatinha, viu? Ela não é chatinha. Ela vai conversar com você, vai te ajudar. Então conversa com a Camila, porque eu tenho certeza que você vai encontrar uma forma de reformar a sua casa, de mudar, de repente, um espaço, seu espaço de trabalho. Né, Cami? Ai, a gente adora ouvir as histórias e saber aonde que as pessoas querem chegar, né? E se a gente puder fazer parte disso, vou adorar também. Muito bom. E estamos aqui esperando você fazer a sua reserva. Adorei essa conversa. É engraçado que, assim, cada convidado que vem um novo mundo, né? Então a gente estava aqui hoje falando, nossa, hoje vai ser um assunto desafiador pra gente, porque é um campo totalmente desconhecido. E nós ficamos aqui querendo saber mais. Eu sempre tenho pergunta, impressionante. Cami, obrigada pela sua participação. Você vai voltar aqui pro Intimista, né? Em algum momento você volta. Me chamando, eu volto. Isso mesmo. Se você não tá inscrito aqui ainda, não esqueça de se inscrever. Siga a Camila pra falar pra ela que deu certo ter vindo no Intimista. E nos vemos no nosso próximo programa. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau.